Esta é a palestra que o Murilo do Aro 60 deu no Parque da Mobilidade Urbana. Eu coloquei aqui porque na minha palestra eu citei várias vezes a dele. Assistam, é muito boa. Dando sequência, então, nós vamos convidar o senhor Murilo Casagrande, diretor de desenvolvimento institucional do Aro 60, para apresentar o tema O Poder da Bike. Boa tarde, meu nome é Murilo, sou diretor e fundador do Instituto Aro 60. Obrigado, Iverson, pela dica. Muito bom, quero já agradecer quem está aqui no Memorial hoje, quem está vendo a gente aí pela internet. A minha ideia é falar sobre o poder da bike, né? E eu escolhi essa imagem para abrir, que é de uma intervenção que a gente fez no Bike Art. Pintamos aí a ladeira geral inteira com uma faixa de pedestre. Então, mostra como a gente pode falar sobre o poder da bicicleta, sobre a cidade, sem necessariamente falar e ter só a imagem da bicicleta. Uma coisa que eu já gostaria de pôr aqui numa página, assim, todo mundo acho que concorda, sobre as vantagens de se pedalar. Eu acho que isso já é um consenso maior. Eu trouxe aqui alguns exemplos do que está no nosso caderno, do Viver de Bike, que é um dos projetos do Aro 60, falando sobre vantagens que a bicicleta traz para pedalar. Sejam vantagens como a bicicleta não polui, que eu acho que hoje, muito do que foi falado nesses dias é sobre não poluição, como ela reduz o risco de ter problemas de saúde, pedalando um pouquinho por dia, meia hora por dia, já está ótimo. Como ela é mais eficiente para deslocamentos de até 5 km, ou, dependendo da sua familiaridade com a bicicleta, até mais. Como ela ajuda a melhorar a qualidade do sono, porque você está fazendo uma atividade, então você dorme melhor, e também a questão da economia, como a bicicleta, hoje ainda mais, né, como está o preço do combustível, é uma opção barata e acessível. Alguém aqui ouviu alguma novidade até agora sobre vantagem da bicicleta? Acho que não, acho que isso já é um consenso. É uma coisa que muita gente, quando eu converso sobre bicicleta, admite que é um monte de vantagem que a gente encontra nela. Ao mesmo tempo, a gente tem uma realidade, falando dos nossos problemas, dos nossos desafios, muito dura, né? A Gláucia Pereira, da Multiplicidade, fez uma pesquisa em parceria com a UCB para o lançamento do Vias Seguras, que fala sobre velocidade excessiva, né? Como reduzir. A gente tem um número que de 10 pessoas, 8 tem um conhecido que já se envolveu em algum sinistro. E de cada 10, 2 pessoas, eu estou nessa estatística, tem 3 familiares meus que já vieram a óbito em sinistro. É um número muito sério, gente. É uma pandemia que a gente já vive há anos, de morte, de mutilação, de famílias, de vidas que são destroçadas no trânsito. Além disso, a gente tem, agora, pós-pandemia, esses dados, né, que eu quis trazer, tanto do aumento da evasão das crianças, o avanço da fome no Brasil e a desigualdade no mundo. Então, tem 10 pessoas no mundo, 10 homens, que têm 40% do dinheiro do mundo no bolso deles. Então, a coisa está muito errada, né? Acho que, mais do que o trânsito, tem muita coisa errada rolando. Então, falta justiça. Então, eu acho que a gente tem que pautar muita questão tanto da justiça social como da justiça climática. Eu trouxe aqui as imagens tanto da Amazônia, que está pegando fogo. Hoje a poluição é muito maior da queimada do que o nosso trânsito, que ainda polui muito. E uma foto aqui de São Paulo, em agosto do ano passado, plena 2 horas da tarde, que o tempo fechou devido à poluição e às queimadas. É uma cena apocalíptica, a gente realmente está num momento muito complicado. A eletrificação, que realmente vai reduzir a carbonização, a gente não tem a fada do lítio, né? O lítio vem de algum lugar, vem de mina, é muito complicada a extração do lítio, e, além disso, no Brasil, deixar bem claro, eu acho que a eletrificação é muito boa, do ônibus, da bicicleta, mas num país como o nosso, que recicla menos de 3%, a gente não consegue lidar com o pneu da bicicleta, o pneu do carro. A gente jogar lítio a céu aberto vai ser um desastre. Então, se a gente vai eletrificar, antes de falar de eletrificação,
qual é a vantagem para a nossa população, para os nossos problemas? Quem vai reciclar esse lítio? Isso já está no plano? E isso é uma coisa urgente. A gente precisa falar de justiça, de mudança climática e dos desafios sociais que a gente tem. E aí, já para dar um up, né, sabadão, para a gente não ficar falando tanto dos problemas, o Aro 60 trabalha nessa justiça, trabalha nessa medicação do mundo. E eu trouxe aqui, mais do que trazer dados, tal, histórias que eu acho legal de falar. Uma é do projeto Rodinha Zero, da professora Carlen, que ela tem essa frase muito bonita, né? Então, para ela, ver uma criança aprendendo a pedalar é como a mesma emoção de ver a criança aprendendo a ler. É muito forte isso, né? Então, tem aqui uma foto de uma das escolas que a gente apoiou, doando bicicleta, em que 6 crianças aprenderam a pedalar sozinhas em um dia, uma ensinando a outra. Então, é você disponibilizar a bicicleta sem rodinha simples, que as crianças aprendem a pedalar. O nosso objetivo com Rodinha Zero é tornar isso uma política pública, para que toda escola tenha, como tem computador, biblioteca, as que tem, né, tenha bicicleta também à disposição. Uma das escolas que a gente já fez, o Rodinha Zero, aqui na Vila Mariana, um bairro classe média do centro de São Paulo, 94% delas não sabiam pedalar e menos da metade tinham bicicleta em casa. Então, você proporcionar bicicleta na escola é preparar uma geração mais feliz, mais ativa e que vai saber pedalar melhor também na rua. E não se tornando ciclista, uma ciclista, vai ter uma consciência maior e uma compreensão melhor de o que é mobilidade urbana, do que é conviver junto e traficar pela cidade. E um outro depoimento de uma aluna do Viver de Bike de Macaé, falando sobre o uso da bicicleta como uma forma de viabilizar o sonho dela de empreendedorismo. Então, a gente fala muito do uso da bicicleta, não só no transporte individual, no lazer, mas como uma forma de viabilizar o empreendedorismo de verdade, um empreendedorismo com dignidade, que gere impacto social e ambiental de fato. Apesar disso tudo, voltando, então, novamente, né, a gente já tem um consenso que bicicleta faz bem para a gente tem um consenso do problema que a gente está vivendo no mundo. Eu trouxe aqui 2 exemplos anteriormente de impactos que a bicicleta pode gerar, mas, então, por que a gente faz tão pouco ciclovia, né? Eu acho que um dos grandes reivindicações das pessoas que trabalham com bicicleta, que são cicloativistas como eu, é por mais espaço na rua, no viário. A gente deu muito espaço para o carro nos últimos 100, 50 anos. E aí eu trouxe uma tirinha aqui do André Dahmer, do Malvados, que a gente precisa discutir sobre isso. Se a gente não falar também sobre o espaço urbano, no futuro, os congestionamentos, as mortes, os atropelamentos, só vai ter outra mudança da matriz do que está movendo aquela máquina. Não vai ser combustão, vai ser lítio. Qual é a vantagem? Zero. E ainda tem a viagem do carro voador, então ainda dá para cair carro na nossa cabeça. É muito sério isso, gente. A gente tem que... É muito bom, eu trouxe a tirinha, eu gosto muito dessa linguagem, porque o excesso de carro não vai mudar com a eletrificação. E, se a gente não falar sobre isso, o desenho viário não vai mudar. E uma questão da ciclovia, que eu, conversando aqui esses dias com algumas pessoas, além dela abrir o espaço para a bicicleta, a função é tirar o espaço do carro. Então, falando aqui, né, enfim, falando para a internet, para todo mundo, mas entre fazer a ciclovia no canteiro, obras, tal, é tirar uma faixa de rolamento do carro e entregar para as pessoas. É fácil, é simples, é barato. Poxa, Murilo, mas é só pintar uma faixa no chão? Isso é o barato da coisa. É só pintar uma faixa no chão, ter fiscalização, redução de velocidade. E aí o que a gente fala muito é sobre essa questão do software. Você pensar numa cidade, tipo um computador ou um celular, você precisa ter o equipamento, que é a infraestrutura, que é o hardware, e o software, que é o programa, que é o que faz a coisa funcionar. E a gente acha, no Aro 60, que a ciclovia é importante, ciclovias salvam vidas, é fundamental,
Mas, além da discussão da ciclovia, a gente precisa falar sobre os programas que apoiam o fomento ao uso da bicicleta e a redução do uso do carro. Dá para a gente fazer ciclovia em São Paulo inteiro, por exemplo? Não vai dar. É impossível, não é viável, mas a gente precisa de bicicleta na cidade inteira, principalmente na periferia, que já é muito usada e tem que ter mais apoio. Então, só a ciclovia resolve? Não. Um dos projetos do Aro fala sobre bicicletário, o quanto faz falta ter estações, um estacionamento de bicicleta em pontos de grande volume de pessoas passando, para a pessoa poder chegar pela ciclovia ou não e deixar a bicicleta em segurança. E, às vezes, em algumas discussões com secretaria de transporte, que a gente já teve aqui de São Paulo, há um desejo de hierarquizar a coisa. Então, eu só vou fazer bicicletário depois que eu tiver a ciclovia. Eu só vou ensinar as crianças a pedalar na escola quando eu tiver a ciclovia, eu bicicletário. Cria uma escala de coisas que não precisa ser assim. Na verdade, é o contrário. Se você não tem a ciclovia, aí que você precisa ir na escola, nos lugares, ensinar as pessoas a pedalar, não que, sem culpabilizar o ciclista, ensinar o motorista, mas o programa se torna mais importante ou tão importante quanto a estrutura. E aí eu trouxe 3 imagens aqui que eu gosto, de exemplos de programas. O Ao Colégio em Bici é um projeto, é um programa público que leva milhares de crianças de bicicleta para a escola. Eu gosto muito dessa imagem porque você vê crianças pedalando com bicicletas relativamente simples, mas bem reguladinhas, tal, e eles não estão numa ciclovia. Eles estão na rua. Tem um adulto supervisionando, geralmente vai um abrindo e um fechando o bonde, mas não há estrutura, há um programa. Essa outra foto aqui embaixo é de uma ciclovia temporária que foi feita em BH. São Paulo, durante a pandemia, fechou as ciclovias para reforma. Eu mandei muita foto, enchi muito saco do pessoal da CT, e BH foi uma das poucas cidades que abriu ciclovias temporárias na pandemia. De forma muito simples, pintando uma faixa no chão, colocando os pictogramas e fiscalização. Isso dá para fazer. Não é caro, não é difícil, e é bem fácil. E o Motor Humano, que é um dos projetos que a gente apoia na Bikatona Centro, é um coletivo circense / mecânico que trabalha cultura, reaproveitamento, upcycling, né, das bicicletas que estão paradas. E mostra também essa questão da cultura da bicicleta. A gente está aqui, o Aro 60 no PMU. Além da palestra de hoje, a gente teve outras palestras e a gente está fazendo uma exposição do Bike Art, que é um dos projetos do Aro que leva a bicicleta como cultura. E 2 exemplos que eu gosto muito de dar de cidades que estão fazendo esse uso do software combinado com hardware. Desculpa. O Niterói de Bicicleta, que é um programa que começou com uma coordenadoria dentro da Secretaria de Inovação. Então, não é só uma questão da Secretaria de Trânsito, da Secretaria de Mobilidade. É um olhar muito mais sistêmico. E, além de ter um bicicletário modelo hoje para o Brasil inteiro, o bicicletário da Araribóia, que é do lado das barcas, eles também acabaram de lançar agora, entre várias iniciativas, um selo de comércio amigo da bike, amigo da bicicleta. É muito importante esse tipo de programa, porque ele traz a iniciativa privada local, o comércio local, para ser amigo da bicicleta. Em breve, a gente está querendo fazer projetos por lá, Rodinha Zero, Bikatona, e o Pedala Macaé, que é um projeto que a gente já tem feito desde o ano passado, com patrocínio do Ocean, que é uma empresa que é da área energética e enxergou na bicicleta essa ferramenta para a mudança da matriz energética dela. Então, do petróleo e reduzindo para a mobilidade ativa. Em menos de um ano, então a gente começou o projeto em junho desse ano a gente teve uma audiência pública em que as pessoas da cidade, não só o Aro 60, pessoas que participaram do projeto, do Viver de Bike, do Rodinha, foram votar o plano cicloviário da cidade. E agora há uma pressão, há um consenso na cidade, tanto do poder, do governo, como da população, de retomar as obras para ampliação da ciclovia. Além disso, a gente conseguiu também articular, influenciar
a reforma do pump track de uma pista de BMX, que são aquelas bicicletinhas pequenininhas, que são base da bicicleta, via a Secretaria do Esporte. Então, são coisas que, seja uma prefeitura tomando a iniciativa e começando um programa, ou uma empresa que patrocina o Aro para levar esse software, a ideia da bicicleta, que começaram com coisas que não são só ciclovia. Então, são programas que fomentam o uso da bicicleta e os impactos que a bicicleta gera. E aí, uma outra questão que eu acho, além do software, do hardware, é o hardware, é a pecinha, é a pessoa. A gente tem hoje no Brasil centenas de Aro 60, de outras organizações que fazem projetos com bicicleta. Com certeza, no seu bairro, na sua cidade, tem um coletivo, um grupo de pedal, um ativista, uma ativista, aquela pessoa da bike, que articula essas ações. Então, é muito importante a gente ter a tríplice, né, a somação de forças, a iniciativa privada, o Estado e a sociedade civil, organizada ou não. Organizada no sentido de ter um estatuto, um CNPJ, mas tem muito coletivo e pessoas físicas, ativistas, que fazem um trabalho muito importante. E é muito importante chamar essas pessoas para conversar. Então, se você é de uma empresa, de uma escola, de uma prefeitura, que quer fomentar o uso da bicicleta, lembre de conversar com a sociedade civil, com o coletivo. Para as empresas é muito importante o patrocínio institucional, como o Aro 60 tem, e outras ONGs, para a gente poder trabalhar e fazer o uso da bicicleta de uma forma que não resolva só o trânsito, seja muito mais. E aí eu queria lançar 2 desafios aqui, né? Esse ano tem Copa do Mundo, para quem gosta de futebol, eu não gosto tanto, mas enfim. E tem uma questão do Brasil de sempre pintar as ruas, né? Acho que é uma coisa muito, sei lá, que eu lembro da decoração da rua pela Copa, desenhar o Zé Carioca, os jogadores e tal, aquela coisa que é muito parecido com o urbanismo tático, que hoje é um tabu para fazer. E o urbanismo tático, para quem não, enfim, é familiarizado, são as pessoas mudarem o desenho viário de forma colaborativa, espontânea, abrindo espaço para as bicicletas, para as crianças, de forma barata e acessível. É um balde de tinta e um pouco de planta e uma ideia na cabeça. Tem uma resolução no Denatran que proíbe que as faixas de pedestres sejam de outra cor, de outro desenho que não seja preto e branco. Então, a Copa do Mundo podia ser um momento para a gente fazer a Copa do Urbanismo Tático. Aproveitar que a gente vai pintar a rua, quem for pintar, pela seleção e tal, pintar para melhorar o desenho, salvar vidas, reduzir a velocidade do carro, abrir espaço da cidade para as pessoas. E outro desafio dia 22 de setembro, é Dia Mundial Sem Carro, é uma data muito importante, em que a gente fala sobre opções de se locomover sem o carro. Tem a bicicleta, tem o patins, tem o skate, tem o transporte público, tem a caminhada, mas é muito importante que na sua cidade, novamente, na sua empresa, você promova um dia de experimentação de não usar o carro, de se locomover de outra forma, de viver a cidade de uma outra maneira. Então, queria já deixar esse convite para a gente tanto fazer a Copa do Urbanismo, como fazer o Dia Mundial Sem Carro, ao contrário do que foi apontado por uma organização, a Abramet, no começo de junho, uma pesquisa infeliz, plena semana que a gente comemora o Dia Mundial da Bicicleta, que se mais pessoas têm pedalado, a gente aumenta o número de sinistros, mais pessoas pedalando, a cidade se torna mais segura. Então, imagina uma cidade, se a gente sair no Dia Mundial Sem Carro, todo mundo para pedalar, deixar o carro em casa, a cidade vai ficar mais segura. Não vai ser uma calamidade pública, as pessoas não vão morrer. Pelo contrário, se a gente fizer um Dia Mundial Sem Carro, com todo mundo deixando o carro em casa, pode ser um dia que ninguém vai morrer no trânsito. Então, é muito importante a gente fazer isso, a gente apoiar, retomar essa data e comemorar. E é isso, gente. Então, a gente já sabe que a bicicleta faz bem para a cidade, a gente já sabe que a bicicleta faz bem para as pessoas. O que a gente precisa é abraçar o poder da bike
para resolver muito mais que o trânsito. Resolver os problemas e desafios que a gente tem hoje para vencer como sociedade, como país. Obrigado, valeu. Deixa aí os contatos do Aro 60. Meu nome é Murilo, quero agradecer muito aí o convite, a equipe do Aro, e valeu, gente. Obrigado.